Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre o empregador. Vou fazer uma resenha da última aula, né? Então, nós estávamos falando sobre a relação de emprego, que é uma modalidade de relação de trabalho, quer dizer, do gênero relação de trabalho, uma relação bilateral em que um trabalhador presta um trabalho e um tomador, ao recebê-lo, deve retribuir essa energia de trabalho, né, uma retribuição pecuniária, por isso bilateral, cujas prestações devem ser comutativas, equilibradas, surge uma relação de emprego. A relação de emprego é aquela em que os polos da relação de trabalho são assumidos por um empregado, de um lado, o prestador do trabalho, e um empregador do outro lado, o tomador do trabalho. Porque é importante que se destaque, que se detecte se a relação é uma relação genérica de trabalho ou é uma relação específica de emprego. A importância está em que, sendo uma relação de emprego, essa relação será protegida, será tangenciada pelo direito do trabalho, pela CLT e pelo direito esparso, a legislação toda em matéria trabalhista. Nós começamos falando na aula anterior do empregado, empregado como prestador do trabalho. Então, eu fiz uma alusão ao artigo 3º da CLT, que define o empregado como uma pessoa física que, portanto, presta um trabalho de forma pessoal, intransferível. A relação de emprego, em relação ao empregado, ela se configura como uma relação de natureza intuito personae. Tá? É relacionada à pessoa do empregado. O empregado é aquele que não pode se fazer substituir por outrem. Não pode nem ele próprio, o prestador do trabalho, suscitar uma substituição, nem o seu empregador pode substituí-lo. Tá? De maneira que ele não transferirá a sua incumbência, que é a realização do trabalho, para uma outra pessoa. Vimos que os artigos 472, 473 da CLT, que tratam de hipóteses de suspensão e interrupção dos contratos de emprego, eles prevêem de forma excepcional e em lapsos relativamente curtos a possibilidade de o empregado ele ser substituído por uma outra pessoa. Por exemplo, na hipótese do gozo de férias. O empregado sai em férias, é uma interrupção de contrato, porque afinal de contas as férias são remuneradas, ele paralisa a prestação de serviços e ainda assim recebe o salário, é o que diz o artigo 7º, inciso 17 da Constituição, e nesse período de 30 dias em que estará usufruindo, gozando as férias, é possível que um outro o substitua na execução do trabalho. Tá? Esse é um exemplo, né? Há muitas outras hipóteses, na hipótese do casamento, da morte de familiares, na realização do exame vestibular, a doação de sangue. Depois vocês verifiquem o rol elencado no 473 da CLT. Pois bem, jovens, além da pessoalidade, empregados devem prestar serviços mediante onerosidade, retribuição. Não existe uma relação empregatícia gratuita. O salário, né? O salário. Esse salário ele pode ser fixado
a título de uma promessa. É até possível que o cidadão ele execute o trabalho e não venha a receber os salários, mas tem que ter havido a promessa do pagamento durante a execução do contrato de emprego. Trabalho gratuito não gera vínculo empregatício. É o que diz o artigo 3º da CLT. Além disso, o trabalho realizado pelo empregado deve ser habitual, deve ser um trabalho contínuo, alongado no tempo. O que não significa dizer que o empregado deva prestar os serviços todos os dias, né? Não é essa a proposta da legislação. Essa habitualidade, ela leva em consideração as necessidades do empregador. Se um empregado, ele, ao comparecer no trabalho uma vez por semana, estará cumprindo as exigências, as necessidades, ele, ao comparecer uma vez por semana, ele se faz bastar as exigências patronais, então já virá caracterizada a relação de emprego, porque o requisito da habitualidade se fará presente. Eu até narrei para vocês no outro vídeo, na outra aula, que o empregado, em discussões sobre vínculo empregatício, né? No que tange a habitualidade, ele é avaliado, primeiro, pela sequência longeva no tempo de realização de trabalho. Então, 6 meses, 8 meses, 1 ano, 3 anos, né? Isso ainda que ele não vá de forma continuada todos os dias, que ele vá de forma intervalada, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, 3 vezes na semana, mas isso, né, se prolonga por 6, 8, 10, 12 meses. Essa é a primeira observação que o judiciário fará para caracterizar a habitualidade. E a segunda, também muito importante, mas isso se relaciona sobretudo às hipóteses em que essa prestação de trabalho ela não foi tão alongada no tempo, 1 mês, 2 meses, né, 3 meses, é se o trabalho desempenhado pelo laborista, pelo empregado, né, é essencial ao exercício da atividade econômica do patrão, se é uma atividade permanente no âmbito do tomador do trabalho. Então, imagine vocês, e era muito comum isso, essas discussões sobre trabalho autônomo ou trabalho de empregado, e o cidadão era um vendedor, né, entre aspas, autônomo, títulos de capitalização do baú da felicidade. Bom, prestava serviços durante 3 meses, 2 vezes por semana. Eu estou falando só do requisito da habitualidade, hein? E aí depois a discussão. Ele era autônomo ou ele era empregado? Então o que é que o juiz avaliava? Qual era a atividade que ele exercia? Vendedor. Qual é, o lucro do tomador do trabalho, do suposto empregador? É a venda de títulos de capitalização. Bom, então ele desenvolvia atividade essencial, né? Isso era um bom critério para definir a habitualidade. E o último requisito, expliquei para vocês, é o requisito da subordinação. Parece ainda hoje o mais relevante, não é? Subordinação significa depender. Depender da estrutura, das ordens, das comunicações, para o exercício do trabalho. O empregado, ele não goza de autonomia, ele não se dá as próprias normas para realizar o trabalho. Ele depende da orientação patronal.
Falei de três teorias: a dependência econômica, a técnica e a jurídica. Há um consenso entre os doutos que a dependência é uma dependência jurídica, afinal de contas, afinal de contas, a dependência jurídica ela acaba estabelecendo limites às ordens emanadas do patrão. O que eu quero dizer com isso? Que não são todas as ordens que serão acolhidas por um empregado, né? Quando essas ordens elas forem ordens arbitrárias, ou seja, elas divergirem das cláusulas contratuais, as cláusulas mínimas que a legislação prevê ou cláusulas que foram fixadas pelas próprias partes contratantes. Tudo aquilo que for mais benéfico ao trabalhador é legítimo no direito do trabalho, né? Vocês se recordam disso, o princípio da condição mais benéfica. Então, havendo fixação de cláusulas contratuais, essas cláusulas elas prevalecem na relação. E se o empregador ele exige do empregado algum cumprimento de ordem diferente daquelas erigidas no contrato, então esse empregado pode resistir e resistirá como um direito, direito de resistência. Pode inclusive imputar a falta grave ao empregador por alterar significativamente as cláusulas do contrato de trabalho, tá? Então, o 483, letras A, letra D da CLT, justa causa patronal. E também diz para vocês que é possível que haja a resistência às ordens quando esse empregado receber ordens contrárias aos critérios éticos, né, à sua condição de pessoa humana, né? Ou seja, quando forem afrontados os seus bens personalíssimos, estiver em risco a vida, exposto a risco a integridade física, houver um atentado à sua honra, à sua imagem, ao seu nome, ao seu modus vivendi, à sua privacidade, em todas essas circunstâncias haverá possibilidade de resistência às ordens. Digo-lhes que nós teremos uma aula específica para abordarmos essas questões, tá? Por hora, eu só gostaria de fazer a definição da subordinação jurídica. Passamos então ao patrão, tá? A definição do empregador ela está prevista no artigo 2º da CLT. Segundo, quem é o empregador? Empregador é aquele que admite, assalaria, dirige a prestação pessoal de serviços, arca com os riscos da atividade econômica. Então, são 4 os elementos que definem o patrão. E uma vez que estiverem os 4 elementos presentes, né, numa situação fática, subsume-se daí que aquele tomador de trabalho seja um patrão, um empregador, assumindo todos os deveres previstos pelo direito do trabalho. Vamos abordar cada um desses 4 elementos. Então, a primeira observação importante, diferente do empregado, que deve ser uma pessoa física para realizar a empreitada, o trabalho, com pessoalidade, o patrão poderá ser uma pessoa física, poderá ser uma pessoa jurídica. Aliás, o parágrafo 1º, ele estabelece uma equivalência, uma equiparação
né, do empregador pessoa física, do empregador que seja pessoa jurídica, mas que não atue com fins lucrativos, né, uma instituição beneficente, por exemplo, e consorcia com a ideia de patrão. Então, quando vocês fizerem a leitura do caput do artigo 2º, né, completem essa leitura no parágrafo 1º e ali nós temos todas as hipóteses de para detectarmos a figura do empregador. Porque quando o caput ele inicia a definição de empregador, ele diz assim: empregador é a empresa que contrata, salaria, dirige a prestação pessoal de serviços e arca com os riscos da atividade. Se fôssemos levar ao pé da letra, né, esse conceito de empresa, teríamos necessariamente que classificar o empregador como uma pessoa jurídica, porque não existe empresa pessoa física. Mais do que isso, toda empresa tem fim lucrativo, tá? Um direito empresarial, né? Atividade lucrativa. E isso excluiria por si só aqueles que não desenvolvem atividade de lucro. Por exemplo, uma igreja. Uma igreja pode figurar como empregadora? Claro que pode. É possível que eu tenha uma secretária, uma telefonista. E as igrejas, em regra, não têm fins lucrativos, né? Pela própria essência da igreja. É uma instituição beneficente, é uma instituição filantrópica, elas não têm fins lucrativos, mas podem ser empregadoras. Bom, e como é que nós vamos fazer a leitura se no caput o que se define a título de empregador é a empresa? A partir da complementação do parágrafo 1º do artigo 2º, tá? Eles conjugados definem propriamente o que é o empregador. Bom, vocês poderiam dizer, mas por que razão, então, a CLT ela diz que empregador é uma empresa? Que imprecisão terminológica foi essa? O que a CLT propunha ali, né, taxando o empregador como empresa, era que o empregador fosse um conjunto, um acervo patrimonial, né? Então, a primeira característica que distingue assim, de forma muito clara, a figura do empregado da figura do empregador é que o empregado presta serviços com pessoalidade. Ele não pode se fazer substituir. O empregador, jovens, ele é impessoal. O empregador é o acervo de bens. De maneira que, se esse acervo de bens for transferido para outrem, se houver uma alteração na estrutura jurídica da empresa e o acervo de bens for gerido por outros sócios, outras pessoas foram acrescentadas ao contrato social, à direção de uma sociedade anônima, isso não tem nenhuma importância para o direito do trabalho. Por quê? Porque o empregador é impessoal, né? É importante essa a mens legis, tá? Nós vamos estudar lá adiante o Instituto da Sucessão dos Empregadores, né, que tem previsão nos artigos 10 e 448 da CLT, isso vai ficar muito claro, né? Uma vez que esse acervo patrimonial ele é transmitido de um para outro, né, seja lá pessoa jurídica, pessoa física, né, aquele que está no controle, no domínio desse acervo patrimonial é que passa a ter responsabilidade pelas dívidas trabalhistas. Façamos uma analogiazinha com as obrigações de natureza propter rem, aquelas que acompanham a coisa. É assim que funciona no direito do trabalho, tá? Quero dizer com isso que o fato de
um empreendimento, né, transmutar-se das mãos de um grupo para outro, vamos pensar aí, havia o supermercado São Francisco, né, gerido por um grupo de pessoas, e esse supermercado São Francisco, né, o acervo patrimonial foi transmitido para o supermercado Bom Dia, né? São outros sócios, outros diretores, respectivamente Limitada, SA, os empregados que prestavam serviços no São Francisco, diante dessa transmissão de bens, continuarão prestando serviços para outra incorporação, né? Então, os contratos não se encerram. Por quê? Porque, em relação ao empregador, são impessoais. Por outro lado, a responsabilidade por todas as dívidas que haviam sido assumidas pelos transmitentes, né, se transferem, se transportam ao adquirente. Ele passa a ser o responsável pelas dívidas. Por isso, nas hipóteses de negociação de empresas, uma auditoria sempre é muito importante, né, para inventariar-se o passivo trabalhista. Tá bom? Tudo bem. Então, se o empregador é uma empresa, e agora nós observamos qual é o sentido, né, a mens legis, a finalidade de ter se consignado empresa, no conceito de empregador, empresa como empreendimento, como acervo patrimonial, como uma impessoalidade. Empregador é aquele que admite o empregado. Essa admissão, ela não requer o caráter expresso, né? A admissão pode ser uma tolerância. Tolerância à execução do trabalho. Permissão à execução do trabalho. Então, o animus contraendi, a intenção de contratar, não precisa ser expressa para que um empregador seja caracterizado como tal, né? Os contratos de emprego jovens, eles podem ser contratos, essa é uma definição de um mexicano, Mário Lacueva, né? Podem ser contratos realidade, tá? Havendo a realidade de uma prestação de trabalho onerosa, habitual, pessoal e subordinada, ali haverá um vínculo empregatício, ainda que não exista uma vontade consciente e expressa do patrão, né, em fixar o contrato. Vocês poderiam dizer assim, mas isso é improvável, professor. O que é que o senhor quis dizer com isso? Então, deixa eu lhes trazer um exemplo. Algum tempo atrás, uma colega vossa, né, uma aluna do curso de Direito, indignada, recebe uma ação trabalhista. E na ação trabalhista, então, narrava o sujeito, né, o reclamante, o suposto empregado, que havia sido contratado pela reclamada, a colega vossa, na data tal para exercer a função de servente na construção civil. Vejam o que ela narra. Ela narra o seguinte, que um andarilho, né, que passava todos os dias ou 3 vezes por semana, né, na sua residência, pedia lá um prato de comida e recebia. Ela tinha esse dom caritativo de alimentar o sujeito, né? Ele acabou realizando algum serviçozinho para ela, porque numa ocasião ela, né, que era uma devota católica, conversando com o padre da sua paróquia,
foi orientada para que não desse o peixe, mas que ensinasse a pescar esse andarilho. Então o padre disse assim: olha, você ficar dando a comida para esse sujeito todo dia, você está mal acostumando e não está ensinando, doutrinando esse sujeito a ser uma pessoa no sentido mais amplo. Dê-lhe uma retribuição, dê-lhe um prato de comida depois que ele fizer alguma coisazinha, né? Um serviçozinho lá. E mais, você pode até dar um estímulo, né? Dele R$ 20, R$ 30. Enfim, exija-lhe algum esforço por 2 ou 3 horas enquanto ele comparece por lá. Então, esse sujeito compareceu determinado dia e, naquele hábito de solicitar a alimentação próximo do almoço, ela lhe oferece, uma compensação financeira se eventualmente ele fizesse uma limpeza numa edícula que ela estava construindo. Ele topou, aceitou, além da comida, recebeu mais um pouquinho. Aí, numa outra ocasião, novamente, ela disse: olha, movimente uns tijolos de lá para cá, uns sacos de cimento, e numa outra ocasião, faça aí uma carpa, né, para deixar mais limpinho. Enfim, e durante 5 ou 6 vezes, comparências desse sujeito, ele trabalhou, recebeu, aí não posso precisar o valor, mas 35, R$ 50, além da refeição. Qual não foi a sua surpresa, a surpresa dela, quando recebe uma ação trabalhista? O sujeito dizendo que havia um vínculo empregatício e que ela, a reclamada, havia lhe contratado como empregado. Ela ficou indignada. Eu nunca tive a intenção de contratá-lo como empregado. Então eu expliquei para essa jovem que o animus contraendi, a intenção de contratar, ela não é necessária no direito do trabalho. Ela está presumida, implícita, na tolerância ao trabalho habitual, pessoal, oneroso e subordinado, que teoricamente seria possível a configuração de um vínculo empregatício no que diz respeito ao animus contraendi. Tá bom? Então, empresa que é um acervo patrimonial, que admite, contrata, e essa contratação pode ser a mera tolerância ao trabalho subordinado, pessoal, habitual, oneroso. Empregador ainda é aquele que remunera, que retribui, né? Ali no artigo 2º, a expressão vem, é o que assalaria. É aquele que faz o pagamento. Isso que mostra que há sempre uma obrigação de retribuir a energia de trabalho prestado. O empregado, ele fará jus a um salário. E quem o pagará é o seu empregador. É possível, jovens, que empregadores reais, eles se travistam de interpostas pessoas. Eles se escondam por trás de empregadores aparentes. E o pagamento acaba, né, sendo formalizado por um terceiro. Como nós estudamos o princípio da primazia da realidade, mais vale a realidade e a intenção das partes do que propriamente, né, as formas jurídicas de um negócio, isso tem sido tema de análise do Poder Judiciário, inclusive a fixação de jurisprudência sumulada, né, dizendo que o vínculo feito com interposta pessoa, ele é nulo e atrai responsabilidade solidária.
tanto da interposta pessoa, desse empregador de aparência, como do verdadeiro empregador, o tomador de trabalho, aquele que suporta financeiramente o seu, entre aspas, laranja. O que eu quero dizer com isso? Qual é a relação entre empregador e aquele que assalaria, a interposta pessoa, princípio da primazia da realidade, o empregador real, responsabilidade solidária? Tudo isso foi dito agora, né? Nos prístinos, lá atrás, né, nós tínhamos uma empresa do Silvio Santos que se chamava Baú da Felicidade, que não atuava diretamente aqui em Maringá e na região. O que é que o Silvio Santos fez? Através do Baú da Felicidade, que era a sua empresa, título de capitalização. Ele indicou alguns. Vocês sabem o que é laranja, né? Laranjas são longamanos, né? Braços estendidos. Outras pessoas que fazem a representação daquele sujeito, com o objetivo de travestir, de mascarar, de ocultar o verdadeiro contratante. Então, o Baú da Felicidade designou, depois de montado uma empresazinha, uma microempresa, LA, microempresa, designou essa empresa para arrecadar mão de obra de vendedores de carnês de Baú da Felicidade. E toda essa arrecadação de mão de obra era feita por essa empresazinha, a LA, que em última análise era forjada, montada por pessoas indicadas pelo Baú da Felicidade. Essas pessoas não tinham nenhum lastro econômico, nenhuma capacidade de suportar os riscos da atividade econômica. Né? Então, o que é que fazia essa LA? Ela contratava os vendedores, fazia a fiscalização de todos eles, se cumpriam jornada de trabalho, se usavam uniformes, se faziam as vendas de acordo com as exigências que lhes eram repassadas. E no final do mês, fazia o pagamento a esse pessoal. Mas o pagamento saía do Baú da Felicidade, porque aquela empresazinha não tinha nenhum suporte econômico para retribuir aquela energia de trabalho. Aquela empresazinha não tinha capacidade econômica sequer para fazer o aluguel do estabelecimento onde estava fixado. Quem, de fato, suportava a estrutura econômica era o Baú da Felicidade. Então, o judiciário passou a entender que aquela empresa era uma interposta pessoa e o empregador real era o Baú da Felicidade. Princípio da primazia da realidade, aplicação da súmula 331, inciso 1. Essa súmula foi radicalmente alterada com a reforma trabalhista, mas o inciso 1 permanece. Ele continua incólume, intocável. Depois vocês deem uma olhadazinha, tá? Então, estejam vigilantes. Nem sempre o real empregador se apresenta como tal. Ele pode ser ocultado, mascarado, escondido atrás do empregador aparente. E a responsabilidade, segundo a súmula 331, inciso 1 do TST, será dos dois, do empregador real e do empregador aparente, com vínculo empregatício reconhecido diretamente com esse empregador que se esconde, que se traveste, que está sendo ocultado pelo laranja, pela interposta pessoa. Bom, o empregador ainda é aquele que dirige pessoalmente a prestação de trabalho. O que significa isso que a legislação pontua? Dirigir pessoalmente a prestação de trabalho significa comandar,
dar ordens, subordinar os empregados. A primeira observação que eu quero fazer para vocês é a seguinte, jovens. A subordinação nesse mundo de inteligência artificial e de tecnologia, ela tem sido radicalmente alterada. É possível que existam empregados que não recebam ordens pessoais. Os computadores já não fazem ordens pessoais, né? Mas eles fazem controle e o controle é absolutamente poderoso. De maneira que, se um sujeito é contratado para realizar uma atividade home office, por exemplo, né, em casa, e não recebe a fiscalização direta de, de um preposto, de uma pessoa indicada pelo patrão, ainda assim ele estará sendo monitorado pelas teclas do computador. No momento que o cidadão, né, ele dá início à sua atividade, é possível que o programa, né, que circula o seu computador, instalado pela empresa, dê à empresa totais condições de acompanhar o itinerário desse cidadão que está trabalhando na própria casa, né? Querem um outro exemplo, que tem sido um exemplo extremamente polêmico, é o Uber, né? Esses motoristas de Uber são ou não empregados? Então, para aqueles que defendem que existe um vínculo empregatício, e há muita decisão já reconhecendo o vínculo, a ponto de o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ter legislação reconhecendo uma relação empregatícia entre o motorista Uber e a empresa, né? A Uber. Então, qual seria a forma de dirigir a prestação pessoal de trabalho? Na verdade, o motorista ele não recebe nenhuma ordem pessoal do Uber. E a avaliação da sua prestação de trabalho nem é feita diretamente pela plataforma, pelo Uber. Vocês vão se recordar, todos já tomaram o Uber aqui. Nós, os clientes, os consumidores, nós que temos a capacidade, a prerrogativa de avaliar esse sujeito. A gente bate as estrelinhas lá, bom, muito bom, ruim, péssimo e etc. E a partir do nosso critério de avaliação, enquanto clientes, o Uber recebe um banco de dados, a inteligência artificial faz essa leitura e é muito provável que há 5, 6 péssimas avaliações e esse sujeito é desligado da prestação de serviços à plataforma. Bom, e há subordinação segundo aqueles que reconhecem o vínculo empregatício. O que eu quero mostrar para vocês é que com o avanço tecnológico, as formas de controle têm sido formas indiretas, não são formas pessoais de controle, tá? Então essa interpretação, direção pessoal dos serviços, que é feita pelo empregador, essa interpretação ela tem sido mais expansiva, extensiva, certo? É possível que os empregadores lancem mão de penas pedagógicas, educacionais, para fazer o controle da prestação de serviços de seus empregados. 3 são as penalidades. Primeira penalidade, advertência. Como é que se aplicam essas penalidades? O princípio da proporcionalidade. Penas leves, advertência. Penas médias, quer dizer, faltas médias, perdão. Faltas leves, penalidade, advertência. Faltas medianas, penalidade, suspensão, vulgo gancho. E quebras graves de contrato,
justa causa, que tem previsão no 482 da CLT, né? As penalidades no direito do trabalho inadmitem multas, ou seja, penas pecuniárias. O patrão não pode dizer assim: vou fixar uma multa porque você descumpriu uma ordem. Hã? É vedado. Mais do que isso, não é possível que uma falta atraia dupla punição. Então, o sujeito compareceu com certo atraso à jornada de trabalho. O seu horário é compreendido entre 8 e 18. Ele comparece às 9. E, porque compareceu às 9, recebeu a um só tempo uma advertência e uma suspensão. Vai um dia ficar em casa lá, né, para fazer uma reflexão. Isso é um castigo, né? Nesse dia de aplicação de suspensão, não se paga salário, tá? A suspensão do contrato. Vocês se recordam que a diferença entre a paralisação por suspensão ou por interrupção está no salário. Na suspensão não se paga salário, na interrupção se paga salário. Mais do que isso, não se admite uma suspensão de 30 dias ou mais, tá? Então, as suspensões devem ser de até 30 dias, 474 da CLT. 30 ou mais dias, automaticamente há uma dispensa sem justa causa, tá? E as justas causas, que nós estudaremos oportunamente, elas estão previstas no 482 da CLT, elas serão deflagradas mediante faltas graves que abalem substancialmente a confiança do patrão. Em síntese, os patrões, eles contam com penalidades pedagógicas, né, para que os empregados sejam estimulados a cumprir ordens. Não cumpridas ordens, essas penalidades poderão ser deflagradas, ok? E o último requisito, jovens, para a configuração da figura do patrão é que o patrão arque integralmente com os riscos da atividade econômica. Então, os prejuízos da atividade econômica, a falta de lucro, portanto, não pode ser distribuída aos empregados. Os empregados só terão participação em lucros, nunca em prejuízos. Mesmo nas hipóteses de caso fortuito e força maior, os contratos de emprego continuam gerando seus efeitos integrais, tá? O dever de pagar os salários, o cômputo do período para férias, 13º, o recolhimento do fundo de garantia e da previdência social. Um bom exemplo disso é o nosso momento coevo, nosso momento atual, na epidemia coronavírus, né? O comércio maringaense foi compulsoriamente fechado, né? Para que se evitasse as aglomerações. Ainda assim, os vínculos empregatícios não foram desfeitos automaticamente e os contratos geraram todos os seus efeitos naturais. Com a MP 936, é possível redução de salários e redução de jornada, mas o Supremo fez uma abordagem recente numa ADIM que foi ajuizada e o Lewandowski, o ministro, entendeu que, de fato, pode existir um acordo entre patrão e empregado na redução de salários e redução de jornada. Entretanto, esse acordo, que se inicia de forma individual, patrão e empregado, ele deve ser comunicado num prazo de 10 dias à entidade sindical do empregado. E se a entidade sindical ela se manifestar contra, né, essa composição entre patrão e empregado, então cai
por terra a negociação, né? Se a entidade sindical ratifica essa redução de salário, aí então é possível que se sustente a composição individual. De qualquer maneira, isso foi um exemplo categórico de que os patrões eles não deixam de cumprir as suas obrigações mesmo em tempo de coronavírus. Quando muito, dispensam os empregados, mas ao dispensá-los devem pagar verbas rescisórias, ok? Então, jovens, esse é o conteúdo da aula de hoje. Falamos muito rapidamente sobre a figura do patrão. Eu indiquei para vocês a bibliografia do Maurício Godinho Delgado, né? O site do livro nós encontramos lá na biblioteca da Universidade Federal de Minas Gerais, o livro gratuito. Leiam a figura do empregador. Não é necessário que faça a leitura da sucessão de empregadores, por enquanto, e o grupo de empregadores, que está no parágrafo 2º do artigo 2º, nós estudamos no princípio do grupo solidário. É essa a derradeira matéria que nós estamos apresentando antes de uma primeira avaliação em forma de trabalho. Vou passar um exercício para vocês e vocês responderão oportunamente e publicarão no fórum da faculdade. Eu agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído e esclarecido as eventuais dúvidas de leitura. Vocês completem, né? Vamos completar aqui vídeo e leitura. E tenham um bom suceder dessa semana, tá? Grande abraço.